documentos aqui do plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto da sessão da quarta quanto desta quinta-feira. A gente se vê. Todos os anos, as chuvas de verão chegam fazendo estragos em todo o país. E você, sabe ou tem conhecimento de seus direitos no caso de prejuízo por desastres naturais? Se o tempo está fechado, é bom se preocupar e se proteger, porque vem muita água por aí. Aqui no Distrito Federal, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, acredita que o período de chuva ainda vai se estender até o final de abril e início de maio. E o risco de acidentes provocados pelas tempestades aumenta, como carros atingidos com a queda de árvores, casas inundadas, raios e outros fatores. Por isso, o cidadão deve ficar em alerta sobre os direitos que tem quando se torna vítima desses desastres naturais. Este advogado explica que, em alguns casos, o Estado pode ser responsabilizado por omissão. Qualquer pessoa que identifique uma árvore que está apodrecendo, um buraco que se formou na via pública, algum problema de postes, de iluminação, distribuição de energia elétrica, ou mesmo a falta, o entupimento de bueiros, ou então quando identifica que uma determinada área reiteradamente é inundada, ele deve, com toda a segurança e certeza, comunicar o poder público, de preferência a administração local, ou a prefeitura, ou no caso do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, o governador, para que tome as providências necessárias para sanar o problema. Havendo um acidente, um incidente qualquer que cause prejuízo ao administrado, terá direito à indenização do Estado em razão da responsabilidade objetiva advinda, nesse caso, da omissão do Estado. Mas isso só em alguns casos. Em outros, o advogado explica que é preciso provar o esforço do cidadão em resolver o problema. Há uma razoabilidade na verificação dessa responsabilidade do Estado. Ele precisa verificar se aquele determinado grupo de árvores está em condições de serem podadas ou não, cortadas ou não, e entre uma verificação e outra é possível que haja o apodrecimento de uma árvore e que ela caia e cause prejuízo a alguém. Nesse caso, não haveria de se falar em responsabilidade do Estado, porque ele tomou as providências para tentar evitar o prejuízo. Agora, quando o apodrecimento ele é previamente identificado pelo administrado e comunicado à autoridade, aí sim, havendo prejuízo, o Estado deve ser responsabilizado. E se o bem, a casa ou o carro, por exemplo, tiver seguro, o ressarcimento pelo dano deve estar descrito no contrato. A queda de energia, dependendo da forma que ela ocorrer, ela não vai gerar a responsabilidade do Estado, né? Por exemplo, se ela advir de um caso fortuito ou de uma força maior, ou seja, de uma força maior significa de um raio ou de um problema de enxurrada de água e houve o corte de energia elétrica, aquilo ali não vai gerar a responsabilidade do Estado. Para evitar dor de cabeça, não deixe de se prevenir. A primeira dica é sempre sair da rua, procurar abrigo, mas olha lá, nunca embaixo das árvores. Ainda pode acontecer alguma chuva forte, mas a tendência é que a gente só tenha chuvas fortes nas próximas horas, mas a partir do final de semana elas diminuem de intensidade. Não quer dizer que vai acabar a chuva, porque o período chuvoso aqui, como em outras regiões do país, vai até a primeira quinzena de maio. Mas a tendência natural é essas chuvas acontecerem de forma mais fraca. O Jornal da Justiça termina aqui.